Como que a gente vence esse pecado capital? A preguiça, Maria. Ei, Maria, dá uma dica boa aí para nós. Como é que vence a preguiça? Preguiça. Precisa explicar o que é preguiça, gente? Tem que explicar? Tem que explicar ou não? Olha só o que é que Jesus disse. Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Você acha que Jesus era preguiçoso? Vivia andando de um lado para o outro, né? Saía de Nazaré, ia lá para Jerusalém. Você sabe quantos quilômetros de Nazaré até Jerusalém, gente? Quase 300 quilômetros. E eles iam a pé. E às vezes iam, muitas vezes num ano. Ia na Páscoa, ia no Pentecostes, ia no Tabernáculos, ia para comprar, ia para fazer negócio, comércio, ia para resolver problema, ia. Frequentemente eles andavam muito a pé. Mas é lógico que o que Jesus está falando aqui não é sobre gastar energia, simplesmente. Porque tem aquele exemplo do cachorro. Já viu cachorro que tenta morder o próprio rabo? Já viu uns cachorros que é meio doido assim? Ele fica tentando morder o próprio rabo. E ele às vezes entra num círculo assim e fica... E daqui a pouco ele está morto de cansado. E ele não aguenta fazer o papel dele, que é ser um cachorro para ladrar, para vigiar, para dar o sinal quando alguém estranho está entrando. Então, a gente precisa diferenciar o que é trabalho e o que é gasto de energia. Porque às vezes a gente só está gastando energia, a gente só está em atividade. A gente às vezes entra num ativismo e acha que toda atividade é trabalho. Só que não. Trabalho é aquilo que vai produzir algo. Então, se não produzir, não é trabalho. Eu me lembro que eu era recém-casado, Manuzinho era bebê, e eu ia morávamos em Volta Redonda, e eu ia para a cidade de Barra do Piraí, lá pertinho. E lá em Barra do Piraí eu tinha uma escolinha de skate. Eu era skatista profissional, tinha alguns patrocínios. E um belo dia eu estou lá em Barra do Piraí, porque a gente estava vendo de construir uma pista lá. E um monte de menino novo veio, juntou em volta de mim, me reconheceram das revistas, né, dos vídeos. E aí ficaram igual uns doidos, eu dei umas manobras lá, e eles, tal, meu Deus, eu quero aprender, ensina a gente, ensina, mas como que eu vou ensinar? E aí a maioria morava num condomínio, tinha uma quadra lá no condomínio. E aí eu falei, quer saber? Eu vou lá conversar com os pais desses meninos. Que se os pais desses meninos quiserem me pagar, eu venho aqui uma vez por semana, dou uma aula aqui nessa quadra, e tomo o dinheirinho deles e vou embora. Não é profissional? Então, profissional é para ser profissão, tem que ganhar dinheiro. Não é só uma categoria para competir, tem que viver do negócio. Enfim, fui lá, conversei, fiz a proposta, os meninos pagavam. E pagava bem, rapaz. Aí eu ia, toda terça-feira. Chegava dos eventos, geralmente, final de semana, chegava sempre na segunda. Dava aquela descansada e ia pensar em treinar, em viajar, em fazer alguma coisa num outro evento, mas no outro final de semana, de quinta-feira em diante. Então, geralmente, terça e quarta era um dia assim que eu não tinha muita demanda. E aí quer saber? Eu vou lá toda terça-feira e vou andar com aqueles meninos e vou ensinar eles e vou tomar o dinheirinho deles. E eu ia. Comecei a ir e eu ficava hospedado na casa do vô da Ana Paula.
seu Nilo Mota, com 90 anos de idade, foi servente de pedreiro, funcionário número 17 da construção da represa de Fontes, a Light, ali na Serra das Araras, né, tem uma represa ali, e lá embaixo tem uma usina, chamada Usina de Fontes, que é uma usina hidrelétrica que abastece a eletricidade de toda a Baixada Fluminense. E aí, o vô da Ana Paula foi um dos primeiros funcionários na obra de construção da represa daquela usina. E ele acabou fazendo amizades, foi ficando lá, eles fizeram a usina, aí fizeram um condomínio de casas, botaram os funcionários da usina para morar lá, vieram os canadenses, pessoal da Westinghouse, padrão canadense, parecia um pedaço do Canadá aqui no Brasil. Ana Paula foi criada lá dentro, um negócio maravilhoso. Onde, nesse lugar que nós nos conhecemos, nos vimos a primeira vez. E aí, o vô da Ana Paula cresceu lá dentro, foi trabalhar no hotel, e aposentou lá, e comprou a casa lá em Barra do Piraí, e morava lá perto, tudo perto lá, ali, região sul fluminense. E aí eu chegava lá na terça-feira, e ia dar aula. E eu chegava lá, ia para a casa deles, deixava as minhas coisas, tomava café, ia lá, dava aula, voltava, almoçava, descansava um pouquinho, esperava o padeiro, que tinha um sonho maravilhoso que vendia. Aí o cara vinha, pá, 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 pá. Aí eu esperava o padeiro vir, eu comprava, comia o sonho e descia para dar aula da tarde e voltava, pegava minhas coisas e ia embora. E um dia, o vô da Ana Paula, aí eu fui comprar o sonho e o vô da Ana Paula sempre me perguntava, mas você trabalha com o quê? E eu falava, eu trabalho com skate, seu Nilo. Mas como que isso aí é um brinquedo? Como que alguém trabalha com brinquedo? Mas como que você ganha dinheiro? Aí eu tentava explicar, patrocínio, e não sei o quê, mas ele não entendia de jeito nenhum. Aí eu, deixa eu ir lá que eu tenho que trabalhar. Toda vez que eu falava isso, deixa eu ir lá que eu tenho que trabalhar. Ele lá na sala resmungava assim, ó, até parece que isso é hora de trabalhar. Vai trabalhar. Alá Maria, vai trabalhar 10 horas da manhã. Alá Maria, vai trabalhar 2 horas da tarde. Ô Maria, que trabalho é esse? Porque ele aprendeu que trabalho é atividade. Você tem que acordar cedo, pegar numa enxada, numa ferramenta, e tem que suar, e tem que ser difícil, porque senão não é trabalho. Isso é tudo ilusão, gente. Isso é tudo ilusão. Tudo ilusão. E ele acordava cedo, 5:30 da manhã, e eu perguntava, seu Nilo, para quê? Acorda mais cedo só para ficar mais tempo à toa, porque o senhor não tem nada para fazer. Não, mas um homem de verdade acorda cedo. Já ouviu isso, gente? Já ouviu isso? O cara que fala isso, ele tem no mínimo 70 anos de idade, viu? Já revela a idade logo. Por quê? Porque temos uma geração, que é essa geração, que está agora aí entre 60 e 80 anos, que foi a geração do trabalho mais braçal. Então, trabalho para essa geração é braçal. E o avô da Ana Paula duvidava. Ele falava, é nada Maria, esse menino é riquinho. É nada Maria, Ana Paula se deu bem, esse menino é riquinho, os pais dele bancam ele, não tem condição Maria. Esse menino desce daqui com essa calça larga, com essa camisa que dá 3 dele, com esse brinquedo na mão, ele vai lá embaixo, faz umas piruetas, e o povo dá dinheiro para ele Maria. Ele duvidou que eu ganhava dinheiro com skate. Ele não tem dinheiro nada, isso é mentira. Até que um dia,
O padeiro veio, eu estava no banheiro. Aí eu escutei o padeiro, eu falei, eita, preciso correr lá para não perder o sonho. Aí eu demorei um pouco mais no banheiro, estava fazendo minha necessidade. Aí quando eu cheguei lá, ele já estava terminando a compra dele, que ele comprava por semana. Os pães, os negócios, né, e tal. E ele tinha uma despensa. Olha você vê como é que tem umas coisas que garra na cabeça da gente. Ele tinha uma despensa e tinha uns 50 quilos de arroz, uns 30 quilos de feijão. Aí um dia eu entrei lá e falei, mas seu Nilo, para que isso tudo? Ele, vai saber, estoura uma outra guerra aí. Olha só, ele viveu a geração da guerra, da recessão. Então ele cresceu achando o quê? Tem que estocar, porque se pipocar uma outra guerra vai faltar comida. Ó, tem umas coisas que garram na cabeça da gente. E aí ele estava lá terminando a comprinha dele para a semana. Eu cheguei e falei, ô meu querido, vê um sonho aí para mim. Aí ele, opa, agora. Foi lá, pegou. Eu falei, quanto é que deu tudo? O sonho e mais a compra da semana. Aí ele estava terminando de embalar. Aí o cara, deu 40 e tanto. Eu peguei 50 conto. Tirei do bolso um bolo de dinheiro assim, que eu tinha recebido naquele dia dos meninos. Aí eu recebia por mês. Peguei 50 assim e falei, tá bom, fica pago tudo aí, pode ficar com troco, Deus abençoe. Aí ele com os pão na mão assim, olhou, e foi lá para dentro, ele tinha as perninhas tortas, e ele foi invocado assim, Maria, é que o menino tem dinheiro mesmo? Aí ele falou comigo não, mentira, ele ficou quieto. No final de semana seguinte, foi um feriado, a gente foi lá com a minha sogra para almoçar. Aí ele quietinho, ele com a Dona Maria, e a minha sogra e a Ana Paula, tudo quietinho lá num canto. E a Ana Paula falou, Manu, ele está bobo de ver, porque você tirou muito dinheiro do bolso, e ele está com medo achando que você mexe com droga. Porque não tem explicação. Como é que um menino, 10 horas da manhã vai trabalhar, volta meio-dia, volta às 2 da tarde, volta e termina às 5 da tarde, uma vez por semana, e no final do mês está com uma paçoca de dinheiro assim no bolso. Esse negócio de skate, isso é fingimento. Na verdade, ele está dando droga para esses meninos. Então, queridos, eu já queria de cara aqui quebrar esse paradigma e esse pré-conceito que a gente tem do que é realmente trabalho. Porque às vezes é só uma atividade, às vezes está só gastando energia, às vezes está acordando cedo, dormindo tarde, mas se não está produzindo, não é trabalho. Deus chamou Noé para fazer uma arca, maior do que esse templo aqui, de madeira, sozinho. Você acha que Noé era um cara preguiçoso? Tem como um cara preguiçoso, num prazo curto, fazer um barco maior do que esse templo aqui, sozinho, de madeira, para abrigar aquela quantidade de animais? Deus chamou Moisés e Davi cuidando de ovelha. Gente, cuidar de ovelha é o serviço mais desgastante que existe. É tipo enxugar gelo. É um negócio de... Por isso que não tem criação de ovelha no Brasil. Porque o brasileiro gosta do negócio fácil. Boi, solta aí, ele come sozinho, se vira. Ovelha tem que levar para comer, aí tem que trazer para não sei o quê, aí fica doente, aí não sei o que lá, não enxerga bem, não ouve bem, não sente nada bem, não tem nenhum sentido aguçado, não é predador de nada, só come bem baixinho, se subir um pouquinho a altura da comida já não come mais, só bebe água se estiver paradinha, se estiver agitado um pouquinho já não bebe mais. Pensa num serviço ingrato tal do cuidar de ovelha. E Deus chamou Moisés e chamou Davi quando os dois estavam cuidando de ovelha. Você acha que Moisés e Davi eram preguiçosos? Preguiçoso não aguenta cuidar de ovelha, irmão. É um negócio terrível. Por isso que sobrava sempre para o caçula, para o mais novo da família. Era um negócio que ninguém queria fazer.
O Gideão estava pisando no trigo para tirar as cascas e pegar o trigo e vender para fazer farinha, para fazer pão. Estava trabalhando, no meio do serviço dele, trabalhando, pisando o trigo. Deus, é você. Você acha que o Gideão era preguiçoso? O Amós estava na feira vendendo sicômoros. O cara roceiro, o cara da roça, plantava sicômoro. Sabe o que é sicômoro? É a figueira braba, ou seja, a figueira que tem espinho. Então imagina você colher de uma árvore cheia de espinho. E você tem que sair colhendo, às vezes subir, às vezes vai pegar e tal. Então ele trabalhava na roça, cultivava sicômoros, os figos, né, daquela figueira que tem espinho. Dizem que eles eram mais doces, por isso mais caros, mais complexos. E ele lotava uma bacia, um balde, não sei o que, de sicômoro, e partia para a cidade, ia para a feira na cidade, vender os sicômoros. Ele está lá na feira, vendendo, e ele vê a injustiça, vê que os sacerdotes estão todos corruptos, que a sociedade está injusta, que o negócio está desequilibrado, e ele começa, assim diz o Senhor, e pá, e começa a profetizar. O Pedro estava pescando, e joga a rede, puxa a rede, pega peixe, não sei o quê. Aí sim o pescador acorda cedo demais, né? O Mateus estava coletando impostos, estava na banquinha dele lá, e o pessoal vindo pagar o imposto, e ele recebendo e dando troco. Ou seja, Deus chama quem está ocupado. Estava fulano lá sem fazer nada, olhando para o tempo, sem nenhuma responsabilidade, esperando o tempo passar, deitado no pasto verdejante, eternamente em berço esplêndido, tinha nada para fazer da vida. Deus foi lá e chamou ele. Tem algum exemplo assim na Bíblia? Eu acho que esse padrão nos mostra que Deus gosta de quem gosta de trabalhar. Deve ser por causa disso, né? Porque se ele trabalha, deve ser que ele gosta de usar quem trabalha também. Então a preguiça, para começo de conversa, ela já atrapalha a nossa vocação. Porque se a gente não gosta de trabalhar, como é que Deus vai chamar a gente para a sua obra? Se Deus está fazendo uma obra, e Ele precisa de obreiros, como é que Ele vai chamar um preguiçoso? Então a gente já fica limitado na nossa vocação, porque sendo preguiçoso, não gostando muito de trabalhar, como é que Deus vai chamar a gente para trabalhar no reino dEle, que tem trabalho o tempo inteiro em todos os lugares? Então como é que a gente vence esse negócio? Como que a gente vence a preguiça? E a proposta é esse texto aí, Provérbios 6, a partir do verso 6. Está na Nova Almeida Atualizada e diz assim: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Pesado, irmão? Forte? É só uma poesia. Eu acho que ainda está meio amenizado aqui o negócio, de forma poética, né? Vai ter com a formiga. O que a gente precisa aprender com as formigas? Por que que o poeta usou formiga de exemplo?
Tem algum motivo. Foi muito específico, vai ter com a formiga. Então, o início do verso 6 lá, no original em hebraico, são essas 3 palavras aí, ó. E só te lembrando que o hebraico lê da direita para a esquerda. Certo? Alguém gostaria de traduzir para nós o que é que está escrito ali? Valendo um bombom. Alguém quer ganhar um bombom? É, né? Ó, a primeira palavra é leque, a segunda el, a terceira nemalá. Então o verso 6 começa assim: lek el nemalá. Traduzido literalmente seria: vai para formiga. Vai para formiga. Por quê? A palavra hebraica ali, nemalá, significa literalmente rastejante. Então, literalmente falando, claro, a gente não vai interpretar literal porque a gente sabe que é uma poesia. Mas se não soubéssemos, a gente poderia interpretar assim, ó: vai para o rastejo, vai rastejar. Numa interpretação bem literal, na raiz da palavra nem, seria: vai rastejar. Ó, preguiçoso, vai rastejar. Mas como a gente sabe que é uma poesia, então isso está no sentido figurado. E a formiga acabou adotando também esse nome, porque ela é esse animal, na perspectiva hebraica, que rasteja. Talvez a gente pense mais em cobra do que formiga, mas eles deram esse nome. Ela é da família Hymenoptera, família da biologia lá, né? Que significa que tem as asas membranosas. Há mais de 1000 espécies. As formigas aladas, as que têm asas, são o elo sexual da espécie. As demais são operárias ou soldados e são todas assexuadas. São a maioria, mas elas não procriam. As formigas vivem em colônias de poucas dúzias ou de milhões de dúzias, sendo vegetarianas ou carnívoras, vivendo em árvores ou em formigueiros. Algumas vivem independentes dos homens e outras são como pragas domésticas. Nesse texto, ela tem um uso metafórico. No capítulo 6 de Provérbios e também no capítulo 30. Foi feita a leitura aqui no culto. Uma outra forma de usar a formiga como exemplo para o trabalho, para a persistência, para a força. Embora ela seja muito pequena e frágil, ela faz um trabalho muito produtivo. Então, esse uso metafórico da formiga sugere essa formiga chamada saúva, né? Qualquer tipo de formiga, que embora tenha muitas espécies, essa específica é aquela que ajunta o seu mantimento no verão. O foco é previsão e prudência. Esse é o foco da poesia, a previsão e a prudência da formiga, junto ao seu trabalho árduo, o que os homens fariam bem em imitar. Devemos fazer o nosso trabalho com sabedoria, aproveitando ou criando oportunidades para o nosso bem-estar. A saúva, durante a primavera e verão, coleta sementes de uma vasta área que são levadas ao formigueiro. Primeiro, elas ajuntam vastas quantidades de grãos. Segundo, fazem os formigueiros perto de boas áreas de suprimento. Você nunca vai ver um formigueiro perto de um lugar que não tem comida para formiga. Terceiro, comem suas provisões durante o inverno.
E quarto, encorajam outros insetos a recolherem e armazenarem os seus ovos, havendo nisso um fator adicional para a sobrevivência da espécie. Ela mistura os ovos dela com coisas que os outros insetos vão se interessar, para que eles possam levar os ovos delas junto com as coisas deles, para que possa nascer formiga em vários outros lugares. Olha só, 4 características. O que dá para a gente aprender com elas? Ajuntam vastas quantidades de grão. Ajunta muito, muito mais do que precisa. Faz o formigueiro perto do lugar de interesse delas, onde tem o mantimento para elas. E quando eu, estudando, vi isso daqui, eu falei, yes. E aí eu vou arrumar um problema agora, né? Vou arrumar um problema agora, mas vou ter que falar, fazer o quê? Vou correr o risco de perder. Ou não, não sei. Mas eu vou ter que falar. E eu falei, quando foi definir o lugar que eu ia morar, qual foi a minha... Quero morar perto da igreja. E agora nós estamos vendo a moradia definitiva, né? O tal do apartamento que a gente está querendo comprar. Só que está difícil. Hoje nós já andamos, já vimos. Um tem um negócio que é bom, mas o outro é ruim. Aí tem outro negócio que é ruim, que o outro que é bom. Se desse para juntar uma coisa boa de um com a boa do outro, com a boa do outro, dava um top. Mas a gente está tendo que... Então assim, orem por nós, não está fácil. A oferta é muito pequena e muito diferente. Um imóvel pertinho do outro, com uma discrepância muito grande. Mas nós estamos continuando no intento de vamos comprar e tem que ser perto da igreja. Um dos corretores falou, nossa, mas por esse preço, eu tenho as outras opções para você muito melhores, mas onde é? Lá em tal lugar. Não dá para mim em tal lugar. Mas por quê? Você tem carro, você pega o carro. Não, eu tenho que morar perto. Perto da igreja e perto de onde o Manuzinho e o Mateus vão estudar. Por isso que a gente está vendo na Curuçá, que é o meio do caminho para a faculdade e para a igreja. As formigas fazem o formigueiro perto de onde está o suprimento. Onde estão os seus suprimentos? Você que é adulto, você tem basicamente 2 suprimentos. O seu trabalho e a sua igreja. Se você mora longe do trabalho e longe da igreja, você não está vivendo igual formiga, sinto muito lhe dizer, você está tomando um prejuízo aí todo mês sem necessidade. Falei. Eu quero perder o pessoal que mora longe, a turma que está mudando lá para... É Vila o quê que vocês vão morar? Vila Prudente? É o quê? Vila Guilhermina. Então quer dizer que eu vou perder vocês? Jamais. Quem mora em Suzano? Quem mora em Mogi? Quem mora em Poá? Quero perder ninguém. Então vocês tratam de arrumar casa perto da igreja. Agora faz as contas. Não, sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Morar perto do trabalho, perto da igreja. Você gasta muito menos. Quanto que vocês gastam? Turma aí de Suzano, de Mogi, de Itaquá, de Poá. Ah, pastor, mas eu não quero sair da igreja. Ok, então é um preço que você vai pagar. E quer saber a verdade? Um preço sem necessidade. Ah, não, pastor, mas eu gosto daqui, eu quero perder vocês? Não, mas olhando na perspectiva da formiga, o ideal é que vocês arrumassem uma igreja lá, perto da casa de vocês. Nessa perspectiva, sim, é verdade. Só que aí entra o fator emocional,
O fator sentimental, mas eu tenho um apego com isso, com aquilo, com as pessoas. Ok, então a gente começa a pagar preços por conta das decisões que a gente toma. Então a formiga está mostrando para nós o quê? Ela é econômica. Como é que eu vou fazer o formigueiro longe do lugar que cai a semente para eu pegar? Eu pego a semente, o lugar é tão longe, até eu chegar no formigueiro eu já morri, um sapo já me comeu, um outro já me matou. Gente, Então o que ela faz? Faz o formigueiro perto de onde tem o mantimento. Isso é mais econômico. Então, geralmente, para os jovens, que já são aí, de certa forma, independentes, costumo brincar com eles. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vamos ver se eu aprendi, Ricardo. Aê! Aí, é um triângulo. Para os jovens, sempre orientei assim: sua casa, seu trabalho, sua escola, onde você mora, a faculdade onde você estuda e onde você trabalha ou faz o estágio. Lá em Vila Velha a gente recebia muitos universitários que vinham do interior para estudar lá, né? Tinha mais oportunidade de faculdades lá em Vila Velha, Vitória, na Grande Vitória. Então esse triângulo aqui, preste atenção. Aqui é um triângulo. Então, para você que já não está mais estudando, tem também a sua igreja. Quanto mais longe tiver esses pontos, mais você vai gastar e mais riscos você vai correr. Então, o ideal é aproximar. Pastor, eu não tenho como ficar perto dos 3. Então, escolhe os 2 que você mais usa. Então eu fico mais em casa e vou mais para a igreja. Então, ok, você precisa morar aqui, que vai ficar perto de casa e perto da igreja. Vai ficar longe do trabalho, mas às vezes é um só. Não, mas eu fico mais no trabalho. Então, você fica mais no trabalho e mais em casa, então você tem que morar aqui. Não, eu fico ou mais no trabalho ou mais na igreja. Em casa mesmo eu vou só para dormir. Então você tem que morar aqui. Sabe como é que chama essa ferramenta aqui? O triângulo da economia pastoral. Acabei de nomear. Elas comem suas provisões durante o inverno. No verão ela guarda mais e come menos. No inverno ela come mais, porque não tem como guardar mais nada. Tem como sair mais em busca do grão, está no inverno. Vai sair, vai morrer congelada. Então saber o Eclesiastes 3 da nossa vida. Há um tempo para todas as coisas. Tem hora que é hora de investir, tem hora que é hora de segurar, tem hora que é de gastar, tem hora que é de poupar. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Não sair gastando aleatoriamente, de acordo com a nossa cabeça, consumindo energia sem necessidade. E olha essa quarta característica, isso aqui me intrigou demais. Encorajam outros insetos a recolher e armazenar os seus ovos, havendo nisso um fator adicional para a sobrevivência da espécie. Ou seja, junto com as suas coisas, outro inseto leva também as minhas coisas.
O que a formiga faz? Ela compartilha do que é dela com o outro, para o outro levar. E isso ajuda ela a perpetuar a espécie dela. Ou seja, quanto mais eu compartilho do que é meu com o outro, por mais que o outro leve, é um pedaço meu indo, é uma parte minha indo. Aquilo, de certa forma, vai contribuir para o meu bem lá no futuro. É a lei da semeadura. A formiga faz isso. Porque se ela ficar quieta, não, meus ovos ficam só aqui comigo. Aí vem alguém, pisa no formigueiro, pum, matou tudo, acabou a formiga. Mas como ela compartilha, o cara pisa no formigueiro, matei todas as formigas. Por que é uma praga que você não consegue matar fácil? Porque está espalhado. E às vezes a gente é egoísta querendo juntar tudo para nós. E é aí que a gente só perde. Mas quando a gente é generoso e compartilha, nunca vai faltar para nós. Então, vamos voltar para o texto e deixar o texto dar para nós as orientações que nós precisamos para vencer a preguiça. Em primeiro lugar, para vencer a preguiça você tem que ir. Lek, o verbo lá, ou seja, vai. Imperativo. Vá. Tem que ir, irmão. Se mexa. Mova-se. Faz alguma coisa. Eu gostaria todo dia fazer essa coisa, porque se eu fizer essa coisa todo dia na minha vida, vai me dar um resultado positivo. Mas aí eu não faço. Eu não faço porque eu não tenho recurso, eu não faço porque eu não tenho as ferramentas, eu não faço porque eu não tenho um tempo propício, eu não faço por isso. Aí a gente é mestre em ficar dando desculpa, justificativa, e o texto está dizendo, só vai, vai do jeito que está, vai do jeito que dá, vai na hora que deu, vai, e com o tempo indo, alguma coisa acontece. Uma vez um dentista procurou o pastor e disse, pastor, quero que o senhor ore por mim. Orar por quê, meu filho? Orar porque estou passando muita dificuldade, está muito difícil. Mas meu filho, você trabalha com o quê? Eu sou dentista, pastor. Mas como assim, rapaz? Você é dentista, está passando dificuldade? Eu fui tratar um dente esses dias, uma fortuna. Pastor, mas eu tenho pouco cliente. E cada vez menos serviço, cada vez menos cliente. E aí eu estou muito desanimado, não sei se eu mudo de área, de carreira, mas eu já não estou tão novo para recomeçar. Eu queria que o senhor orasse por mim, eu estou completamente perdido. Aí o pastor, beleza, eu vou orar, mas eu só vou orar se você se comprometer comigo, que amanhã, 7 horas da manhã, você vai estar lá no seu local de trabalho. Aí ele, pastor, mas eu vou lá às 7 horas da manhã, para quê? Eu não tenho ninguém agendado esse horário. Mas então como é que você faz? Você só vai quando tem alguém agendado? Eu só vou quando tem alguém, porque se não tem ninguém eu vou ficar lá sozinho, olhando para as paredes. Mas meu filho, você tem que estar lá, você precisa fazer alguma coisa, uma propaganda, um marketing, não sei, sai na rua lá entregando os folhetos, eu sou dentista, quero trabalhar, faz alguma coisa. Pastor, que isso, o senhor não entende, o senhor entende de Bíblia, o senhor não entende da área odontológica. Então tá bom, eu não entendo nada de odontologia, mas eu entendo de fé. E eu só vou orar se você crer. E você tem que crer que você vai lá amanhã, 7 horas da manhã, e Deus vai fazer alguma coisa. Tá bom, pastor, eu creio. Combinado? Combinado. Orou, ele foi. 7 horas da manhã, desanimado. Chegou, abriu a porta, acendeu a luz, sentou lá. O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, não tem ninguém. Hoje eu não tenho ninguém marcado. Podia estar em casa assistindo um filme, podia estar na Netflix. E ele levantou, cansou de ficar sentado, saiu pelo corredor, era um prédio comercial. E tinha uma sala assim de um escritório de advocacia, grande.
E do nada sai um cara de dentro daquele escritório de advocacia. E ele olha aquilo e o cara... O que foi? Ele toma um susto. O cara, rapaz, meu dente está doendo, meu dente está doendo muito. Ele, rapaz, que isso? Vem cá que eu vou te ajudar. Me ajudar como? Eu sou dentista. Você é dentista? Sou. Aqui no final do corredor. Cara, tem um dentista aqui, eu nem sabia. Fato verídico. Não estou falando nomes porque eu não tenho permissão. Você acredita que ele tratou do dente daquele advogado? O advogado gostou, contou para os outros advogados. Os advogados contou tudo para as esposas e para os amigos dos advogados, que contou para os outros amigos, e para os outros, e para os outros, e para os outros. Hoje o cara tem uma rede de consultórios na cidade. Vai. Quem entendeu, diz amém. Vai. Eu quero emagrecer. Vai. Quero ficar rico. Vai. Eu quero. Vai. Vai. Eu não sei para onde. Só vai. Nome de Jesus. Levanta desse lugar. Né, irmão? Porque se eu tivesse não sei o que, eu ia. Não, vai. Vai, que Deus faz. Segundo lugar, faça alguma coisa por você. O texto diz, vai ter com a formiga, e observe a vida dela, rasteja junto com ela para ver como ela vive e ver se você aprende alguma coisa. Aí o verso 7 diz, ela não tem líder, ela não tem capitão, ela não tem comandante. Saiu da benção, né? Esse troço é uma benção. Como é que funciona? Vai jogar um troço aí, eu dou aqui e continua, né? Isso quer dizer que tem que parar. Eu tenho que terminar de pregar antes de dar esse negócio. Estou demorando demais. Quanto tempo que é esse troço? Cadê a mensagem? Bora. Foi. Foi? Foi. Nossa, Deus, ficou massa agora. Falha na conexão. É de propósito, gente. É a série. Falha na conexão. Quantos minutos fica ativo esse troço? 10 minutos? 15 minutos? 9 horas. Tem que acabar. Mas eu comecei agora mesmo. Então vamos acabar. O texto diz, irmãos. Confira comigo no replay. Olha o verso 7. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. O poeta está dizendo, a formiga não precisa de ninguém ficar mandando ela guardar a comida. Ela sabe que no inverno não tem comida, então ela está atrás da comida porque está verão. Ela sabe que se ela não fizer agora, no inverno ela vai morrer de fome. Então não precisa um líder mandando, é a necessidade dela que faz ela trabalhar. Se ela não pegar no verão, no inverno ela não tem comida. Meu irmão, você precisa fazer algumas coisas por você. Precisa seu chefe te pedir, precisa seu pastor te pedir, precisa seu pai te pedir, sua mulher te pedir, seu marido, não precisa ninguém te pedir. Você precisa fazer por você. Sabe o que tem que fazer? Faça. Eu tinha que acordar. Acorde. Eu tinha que ter ido lá. Vai. Mas ninguém me lembrou. Ei, faça você, por você, pela necessidade que você está vendo. Pastor, eu não tenho necessidade de nada. Então vai dormir, faz nada, pronto. Agora, se você tem alguma necessidade, eu quero crescer, eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais, eu quero morar mais perto da igreja, o que é que você quer? Não sei, então faça por você, pela sua necessidade. O que é que você quer a mais?
Vê aí o que você quer, olha para a formiga e faz. Ela não precisa ninguém mandar ela fazer. Terceiro, aproveite. No verão, bora formiga, aproveita para guardar. Agora no inverno, formiga, então aproveita para comer tudo. Tempo de guardar, guardar. Tempo de comer, de comer. Aproveite, identifique as oportunidades, as estações da vida. Eu estou numa estação que dá para eu viajar e curtir. Então viaje, curta. Agora eu estou numa estação da minha vida que a única coisa que eu posso é comer um hot dog na esquina. Então coma o hot dog com a melhor boca que você tiver. Aleluia! Um hot dog de 5 contos da esquina. É essa a estação? Então aproveite. Tenha prazer. Eu não tenho a oportunidade. Então crie a oportunidade. Se fosse assim, toda formiga morria no inverno. Porque no inverno ele ia falar, não tem comida. Se tivesse comida, eu viveria. Mas como não tem comida, vida, céus, azar. Não tem como eu andar no inverno, então tenho que morrer. Ela se entregou? Ela falou, não. No verão tem comida? Tem. No verão dá para trabalhar? Tem. Então eu vou fazer 2 vezes mais no verão. Quando chegar no inverno, eu fico de boa e tem comida. Ela criou a oportunidade dela. Ela inventou o jeito de resolver o seu problema. E é isso que nós precisamos fazer. O que é que precisa ser feito para resolver o nosso problema? Sei. Às vezes tem que fazer 2 vezes mais de um lado para compensar do outro. Então, vá, faça. Aproveite. Acorda. Acorda. O verso 9. Até quando, preguiçoso? É uma pergunta retórica, mas o poeta está falando. Até quando você vai ficar dormindo? Até quando você vai ficar cochilando? Até quando você vai ficar aí, achando que vai cair do céu? Não vai. Não vai. Sonhe alto. Mas não esqueça de acordar, não. Porque senão fica só sonho. Se você não acordar para realizar, não adianta. Pastor, tem um sonho de ser engenheiro. Está estudando matemática? Misericórdia. Então, sinto muito. Sinto muito. Engenharia não vai rolar. Vai ficar só no sonho. Vendendo sonho na padaria e sonhando em ser engenheiro. Porque às vezes, irmãos, às vezes a gente não quer o ofício, a gente quer a remuneração do ofício. Uma vez um menino falou comigo, meu sonho é ser engenheiro. Aí eu falei, por quê? Qual engenharia? Ele falou, de construir prédio. Eu falei, engenharia civil. E você gosta de obra? Ele falou, Deus me livre, pastor. De sujeira, de cimento, de barro, de areia, de pedreiro para todo lado, carpinteiro, peão, zoeira, loucura, doideira na obra, e vai... Não gosto não. Então como você quer ser engenheiro, meu filho? Não, porque eu quero, né, pastor, ser engenheiro, né? Falei, não, você não quer ser engenheiro, você quer o salário do engenheiro, é diferente. Será que você não consegue esse mesmo salário fazendo uma outra coisa? Do que você gosta? O que você tem aptidão? O que você tem habilidade? Pastor, não sei. Então pensa nisso, porque senão vai ficar sonhando ser engenheiro a vida inteira. Temos que ser realistas, irmãos. Sonhar não custa nada. Amém, então fica aí sonhando. Não custa nada, mas também não ganha nada. Meu sonho. Vai continuar sendo sonho. Se não acordar para realizar, o que está fazendo em prol desse negócio? Quanto você está trabalhando em prol desse sonho? Meu sonho
Aí às vezes a gente coloca um negócio, né, inalcançável. Porque já que tem que sonhar, então vamos sonhar alto, né? Não condiz com a realidade. Não condiz com o trabalho, não condiz com o que está sendo feito. Não condiz, vai ficar sonho eternamente. E a gente precisa prosperar, irmãos. Não conte sementes. Foca na colheita. É o que a formiga faz. Você viu os versículos 10 e 11? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. O que o poeta está dizendo? Ele está dizendo assim, se você não trabalha e não produz, você não prospera. A miséria bate na sua porta. E a miséria te desanima. A miséria te desmotiva. A falta de recursos te trava. E aí você cai nesse círculo vicioso que todo pecado capital coloca a gente. Quanto mais preguiçoso, menos recurso. Quanto menos recurso, menos motivação. Menos motivação, menos trabalho. Menos trabalho, menos produtividade. Menos produtividade, menos recurso. E aí a gente vai, para baixo. Agora, mais trabalho, mais produtividade, mais recurso, mais motivação. Opa, eu ganhei. Mas foi pouco, mas eu ganhei, ué. Eu quero mais então, aí eu faço mais, eu produzo mais, aí eu dou mais recurso, aí eu me empolgo mais, aí eu vou acordar mais cedo amanhã. A prosperidade faz a gente trabalhar mais, porque você fica animado com o resultado. Você fala, nossa Deus, eu dediquei 2 horas e ganhei R$100. Então se eu dedicar 4 horas, eu posso ganhar 200. Então se eu dedicar 20 horas, eu posso ganhar 1.000. Então quem faz o meu salário sou eu. Então sai da reta, que eu vou partir para dentro, 20 horas por dia. Simples assim. Então, trabalhe, meu irmão, minha irmã. Trabalho é produtividade. Acordo cedo, durmo tarde, faço um monte de coisa. Não, trabalho não é o quanto você faz. Trabalho é o quanto você produz. Então, a sua produtividade vai te dar ânimo para você produzir mais, que vai te dar mais ânimo, e você vai entrar no círculo virtuoso, onde a prosperidade, que é o contrário da miséria do texto, vai fazer você ser mais como a formiga e menos como o preguiçoso. Como é que a gente vence? A gente vence indo, fazendo, aproveitando, acordando e prosperando. Quando a gente vai e faz, a gente está aproveitando. Aí a gente acorda e começa a prosperar. E isso vai gerando mais e mais e mais produtividade. E a gente vai ficando mais como a formiga e menos como o preguiçoso. Então a pergunta dessa noite é: nós vamos ser como a formiga ou nós vamos ser preguiçosos? Porque dependendo do ponto de vista, se você olhar uma formiga no inverno, ela lhe parece preguiçosa? Sim ou não? Uma formiga no inverno, que nem sai do formigueiro, ela parece preguiçosa? Percebe como é que a gente tem que mudar a lente que a gente está usando para ler trabalho?
Formiga no inverno pode ser tida como preguiçosa, mas ela já fez para que ela pudesse desfrutar daquele recurso no inverno. Está de férias? Pois é, você trabalhou, então agora aproveite. Seja como a formiga. Porque às vezes a gente acha também que ser como formiga é trabalhar, 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 trabalhar sem parar, sem aproveitar nada, sem nenhum lazer, sem nenhuma curtição, sem nenhum nada. Vai morrer, meu amigo. Você não se lembra dos 10 mandamentos? Tem um lá que é: santificai o dia do sábado. Guarde o sábado. Ah, pastor, que isso? Nós somos batistas. E existe essa doutrina para nós? Claro. A diferença é que a gente não acha que sábado é um dia da semana. A gente acha que sábado é um princípio de Deus. O princípio do descanso. Porque a palavra Shabat, no hebraico, significa sétimo, mas também significa descanso. Ou seja, você tem que ter um descanso na sua semana, um descanso no seu mês, um descanso no seu ano. Você acha, meu irmão, olha só como Deus é maravilhoso. Ai, a lei de Deus é ruim, a graça que é boa. Tudo é graça, meu irmão. Tudo é graça, só tem essa lente para ler. Tudo é graça. Deus falou: vocês vão cultivar numa terra 6 anos. No 7º ano deixa a terra descansar. Depois mais 6 anos. No 7º deixa descansar. Quando inteirar 7 ciclos de 7 anos, aí vai chegar no ano 50 dessa terra. Aí essa terra vai jubilar, por isso que é o jubileu. Ou seja, não planta mais nela. Aí você vai para a agronomia, para o estudo, engenharia agrônoma. Não, nós temos que fazer o cultivo de rotação, que não pode ficar muito só numa terra, porque senão desgasta aquela terra. Então é bom você ir rodando, planta aqui num tempo, depois planta lá, depois planta lá. A engenharia descobriu isso umas décadas atrás. O povo lá no deserto já fazia isso por orientação de Deus. O que é que Deus estava ensinando? Nem a terra consegue produzir se não tiver um descanso. E você é feito de quê, meu irmão? Entendeu? Que é o princípio que Deus está ensinando. Nós somos feitos do pó da terra. A terra precisa descansar para produzir melhor. Assim também somos nós. Então o povo era escravo no Egito, trabalha, não tem folga, não tem férias, não tem nada. O povo agora está no deserto, eles acham que tem que continuar vivendo naquela dinâmica. Aí Deus vai dar uma lei, uma proibição: não pode trabalhar no sábado. O que Deus está forçando ali? Forçando o povo a descansar. Porque Deus, em sua onisciência, sabe que eles precisam durar 40 anos. Tem que fazer filho. Os filhos têm que fazer neto. Porque senão daqui a 40 anos não vai ter ninguém para herdar a terra. Então vou botar esse povo para descansar. Vou botar esse povo para tirar o prepúcio da glande, para não infeccionar o órgão, porque eles vão ter que fazer filho. Então todas as leis que Deus vai dando ali no deserto é para preservar o seu povo o mais saudável possível, porque eles têm que durar 40 anos para poder entrar na terra depois. Então, queridos, a formiga é o exemplo em tudo. Hora de trabalhar? Vamos trabalhar focados, produtivos, eficientes, fazer o melhor que a gente pode e buscar melhorar sempre. Agora é hora de descansar, então vamos descansar. É chinelo, bermuda, é piscina, água de coco, é praia, é tudo aquilo que a gente gosta, ir para as trilhas das cachoeiras, dos meninos que vai lá.
e vive no meio do mato, aleluia, vai para o meio do mato, meu filho, mas não esquece de voltar para poder depois produzir mais, vai fazer massagem nos outros, e pilates em todo mundo, para depois ir para a cachoeira de novo e aproveitar. A formiga, irmão, faz o que tem que ser feito numa estação, para que na outra estação você desfrute do que já produziu. Essa é a vontade de Deus para nós. Se você quiser, Ele quer mais ainda. E que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle. Amém.